Todo preparador sabe que a conservação de alimentos é a base de uma boa preparação. Hoje eu vou fazer o review da seladora a vácuo BSV-01 da Britânia, que eu comprei recentemente. Então fica aí, acompanha, que a gente vai ver tudo nos mínimos detalhes. A embalagem contém um manual, essa espuma aqui, que eu não sei muito bem do que é, a gente já vai descobrir junto, e esses 3 metros de embalagem para ser selados que já vem na caixa. Tem aqui um QR Code indicando para a gente ver o vídeo instrutivo. Dependendo de se for possível, eu coloco ou na descrição ou no meio da edição. E nós também temos aqui o manual. Eu vou dar uma olhada rapidinho no manual e eu já volto para vocês. Logo de cara a gente consegue ver a construção, ela é praticamente toda em plástico. Os botões são bem grandes, né, bem fácil de ver. Então ela tem o modo seco, o modo úmido, normal, suave, parar, selar e selar a vácuo. Esse botão acredito que seja referente ao tipo de alimento, se é seco ou se é úmido, o modo se é o normal ou se é o suave, selar e selar a vácuo e parar. Ela tem um tamanho muito bom, eu achei, fácil de guardar e cabe a maioria dos alimentos aqui. Já achou aqui, ó. Esse daqui é um extra que eles já mandaram um aqui para selar, então esse daqui eu vou deixar guardado, a gente não vai usar agora, porque já tem um aqui que eu acredito que seja para fazer o selo. Aqui é bem informativo, explica certinho o passo a passo de como faz. Uma linha limitadora aqui para não obstruir tem uma linha limitadora aqui até onde vai o limite da embalagem, extremidade, para puxar o ar. E por dentro dela também é plástico, mas eu achei muito bem construído. Tem uns botões de trava de segurança. Eu achei que o preço dela nessa primeira avaliação é muito bom. Vamos testar agora. Esse é o nosso pote de consumo imediato. Daqui a gente já tira as medidas para fazer a panela e servir. Então tudo que tiver nesse pote é para ser consumido imediatamente. O que a gente for comprando para montar nos estoques a gente vai fazer no vácuo. Mas como eu quero tirar a medida de um consumo por vez, eu vou colocar o arroz aqui para depois selar ele para ter exatamente quanto eu consumo por vez, para não precisar estocar uma parte muito grande. Quando eu for abrir, ele fica muito tempo fora do vácuo até eu terminar de consumir tudo. Bora lá testar. Eu acredito que fracionando assim a gente preserve melhor o alimento para a hora que a gente for comer. E a gente vai começar com o arroz, que é o carro-chefe de qualquer preparador sobrevivencialista. Aqui a gente tem exatamente a linha de marcação onde vai ser selado o fundo, e aí depois a gente volta aqui para testar. Apertando o botão de selar, piscou, e aí a gente vai ver como é que foi essa selagem aqui agora. Ó, ficou muito bem seladinho, ficou bem legal.
E agora a gente vai fazer o outro lado para fazer o vácuo e selar também. Depois de cortado, a gente colocou aqui. Vamos tentar agora fazer o vácuo e ver como é que fica. Olha, eu achei que ficou excelente. Ficou bem firminho, o vácuo ficou muito bom. Rapidinho para fazer. E agora a gente tem um belo de um pacote de arroz estocado. Vamos etiquetar e vamos fazer mais. Eu vi um rapaz fazendo uma coisa bem legal em um outro vídeo, que foi colocar o preço que ele pagou. Eu acho bacana por dois motivos. Primeiro, porque você consegue ver quanto de estoque você tem em valores. E segundo, a gente consegue ver a inflação comendo o nosso dinheiro de um jeito sem igual. Então, vamos colocar a data de hoje, o preço e aqui a medida. Eu vou providenciar uma balança para as próximas vezes eu saber exatamente quanto que eu coloquei em cada vácuo. Principalmente para os alimentos que eu não tenho uma medida específica. Acredito que vai facilitar na hora de preparar e fazer controle desse nosso estoque. Agora, bora fazer o resto dos nossos arrozes e do nosso feijão. Aqui acho que a gente teve um problema, porque ficou muito curto e não está puxando. Eu vou tentar aumentar aqui. Se cortar o plástico muito em cima aqui, ele não está fazendo vácuo. Bom, como vocês viram, a gente selou feijão e arroz. Eu achei como o resultado ficou satisfatório. Ela não faz muito barulho para puxar o ar.
Eu só estou achando um pouco sensível esse lado aqui, que tá, não sei se vocês conseguiram reparar no vídeo, eu tô com dificuldade de fechar. Achei que no começo fosse talvez um problema de ter alimento aqui, mas não era. Esse lado aqui tá um pouco sensível para fechar, tá complicado. No mais, eu achei que ela puxa muito bem o ar, ficou uma peça muito compacta de arroz, né? Ficou bem firminho. O feijão também ficou super firminho, não mexe. E no geral eu achei muito bom. E quais são as vantagens de ter uma seladora dessa? Primeiro, você consegue comprar em maior quantidade, né? O arroz em 5 kg ele é mais barato. E aí você consegue fracionar ele para manter ele sempre fresquinho e também aproveitar as promoções. Então, se tiver uma promoção de algum grão, consegue comprar ele, fracionar e vai estar sempre fresquinho. Se você não tem muito espaço na sua casa, como é o meu caso aqui, você consegue deixar mais bem organizado, toma menos espaço isso do que as outras embalagens. Dura muito mais dessa forma do que de outra forma de armazenamento. E o óbvio, se você tem a ideia de ter um estoque de longa duração, se preparar, é fundamental que você estoque os alimentos E se você pretende montar uma despensa de preparação de sobrevivencialismo, estocar alimento é fundamental. E essa é uma das formas mais eficientes que se tem de estocar. Quais são os pontos negativos, por assim dizer? Não que não sejam pontos negativos, mas que talvez ela não foi projetada para esse uso e não adianta você comprar um equipamento pensando para um uso para o qual ele não foi projetado. Não trabalha com líquidos. Então, no manual está dizendo que carne ou alguma coisa com líquido, o ideal é tirar todo o líquido o máximo possível antes de começar o processo de embalagem a vácuo. Eu não testei com nada úmido aqui, e quando eu testar eu vou trazer para vocês. Não me ocorreu nada que eu pudesse selar aqui agora com líquido, mas assim que eu tiver alguma coisa que realmente eu vá usar, eu trago para vocês. O outro ponto que não é indicado é se você não tem espaço, não vai usar com frequência, porque daí vai ocupar um trambolho, né? Então, se você não usar, vira um trambolho. Lembrando que quando você está usando, é um equipamento muito útil. E se você quer selar alimentos líquidos, como eu disse, não é a proposta dessa seladora. Eu vou usar ela por mais um tempo, né? E depois eu trago um review, agora que 6 meses, 1 ano de utilização dela, se ela realmente continua cumprindo a função. Nesses primeiros usos eu dou uma nota 8 para ela. Eu achei muito útil, prática, rápida, bem facinho de utilizar e pelo valor eu considero um valor acessível. Claro que cada um tem a sua realidade. Às vezes o que é acessível para mim não é acessível para outras pessoas. Mas considerando o valor que eu paguei nela, eu acho que ela cumpre bem a função. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o joinha. Nós vamos fazer outras análises de outros produtos, então deixa um comentário aí do que você acha que também é importante para a cozinha de um sobrevivencialista, de um preparador, que daí nós vamos, na medida possível, fazer os reviews que vocês forem pedindo. Se você tiver alguma dúvida específica, manda pra gente também, a gente vai responder com o maior prazer possível. E aproveita e se inscreve, porque, como eu disse, nós vamos continuar fazendo esses e outros vídeos. Muito obrigado, até